Salve, salve galera, tudo bem? Vamos falar hoje de Basketball Champions League Américas, né? A competição continental aí teve algumas definições nessa semana. Então antes da gente começar, já vai curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, porque eu vejo estatística e eu consigo ver você através da tela, tá? Eu sei que você que está vendo provavelmente não é inscrito nesse canal e está assistindo nossos vídeos, então só aperta o botão de se inscrever e pronto. Você já vai ter acesso a todo o nosso conteúdo assim que ele for lançado, porque eu tô te vendo, hein? Eu vou cobrar e inclusive arruma essa postura, senão você vai acabar com a sua coluna. Tá vendo? Eu sei como que você tá agora. Vamos lá então, basquete, né? Basketball Champions League Américas. Eu não falei da Champions desde que a gente voltou a fazer vídeo aqui na Locomotiva. E é que na verdade não é nem que eu não falei de Champions, né? Eu falei, mas não aqui. Eu falei no Área Restritiva, eu falei num podcast do Laranja Pulsante, e aqui no canal na Locomotiva Esportiva acabou ficando um pouquinho largado. Mas vamos lá então. Por quê? A FIBA, ela, nessa semana, né, ela definiu primeiro que a primeira fase está encerrada, né? Ainda havia alguns jogos a serem disputados, mas ela manteve a classificação como está, e os dois primeiros de cada grupo foram para a próxima fase. E também ela definiu a sede da próxima fase. Então vamos fazer dar uma recapitulada rápida aqui, já que eu não falei de Champions aqui na Locomotiva. A Champions tinha 12 times, 4 grupos de 3 participantes cada, e os dois primeiros de cada grupo avançavam, né? Os integrantes de cada grupo se enfrentavam 3 vezes e os dois primeiros passavam de fase. A gente tem ali que 4 brasileiros, né, participando, e os 4 passaram de fase. Flamengo, Minas, São Paulo e o SESI Franca. Então todo mundo passou, a gente tinha ali Minas, São Paulo e o Franca, que ainda não estavam 100% matematicamente garantidos, mas como eles estavam nas respectivas segundas posições, eles avançaram de fase, e a segunda fase ela vai ser disputada daqui a pouco, dia 10 de abril, na Nicarágua. Do dia 10 ao dia 13 de abril na Nicarágua, a segunda fase vai ser disputada em sistema eliminatório, mata-mata mesmo. São 8 times, então vão sortear as quartas de final. Ganhou, avança para a semi, perdeu, tá fora. Tá? Então, os jogos vão ser ali entre os dias 10 e 13 de abril, em Manágua, capital da Nicarágua. Mas por que Nicarágua? Bom, 2 motivos. O primeiro, tem um time da Nicarágua entre os 8, né? É o Estelí, é o Real Estelí da Nicarágua, um time já muito tradicional aqui no cenário continental. Então ele passou e os jogos vão ser lá. Ele está com um ginásio novo também, muito legal, muito bem estruturado. Então, em termos de estrutura de jogos, não tem problema nenhum ser na Nicarágua. Mas, assim como na Liga Nacional de Basquete, como no NBB, a gente sabe que está sendo lá só porque não pode ser em outros lugares. Né? O Rio de Janeiro abriu mão. Na Argentina e no Chile eles estão com muitas restrições sanitárias, né, principalmente contra brasileiros. Então, vai ser na Nicarágua basicamente porque na Nicarágua pode. Tá? É bem por aí mesmo. Então, os grupos eles ficaram assim, né? No grupo A, o grupo A na verdade foi o único grupo que teve os 6 jogos, né? Que teve as partidas completas. Os outros 3 grupos ficaram faltando coisas. Então vamos lá, grupo A, Real Estelí da Nicarágua e Caballos de Cloche do Panamá. O Real Estelí é um time já mais tradicional, tá com 2 americanos muito bons, o Balkman e o De Jesus. Então estão pontuando ali acima de 15, 16 pontos todo jogo. São 2 caras para prestar atenção, para ficar de olho. O Caballos de Cloche é um time do Panamá. Tem muito jogador da seleção panamenha, tem o Oglivie, que quase acabou no Franca nessa temporada, tem o Ayarza, que já jogou no Bauru Basquete, então tem bastante gente ali, alguns até da seleção panamenha. Não é um time assim de tanta força nessa segunda fase, mas também não deve ser desmerecido, não deve ser desconsiderado. Grupo B. Aqui o primeiro brasileiro, né? Em primeiro ficou o Quimsa, em segundo ficou o São Paulo. São Paulo sofreu um pouco ali com as questões de Covid, né? Viajou desfalcado para a segunda rodada de jogos, então perdeu ali algumas partidas. E o Quimsa, ele é o atual campeão, né? Junto do São Lourenço, é um dos times que pode tirar esse título dos brasileiros. Grupo C, passaram São Lourenço e Franca, né? Ainda tinha o Obras Sanitárias também da Argentina, mas o Franca, até para mim, surpreendentemente, ele conseguiu dominar os jogos contra o Obras Sanitárias, que é um time que estava fazendo uma campanha muito legal lá na Argentina e não foi nada bem na Champions. Então São Lourenço e Franca passaram. E no grupo D, Flamengo e Minas avançaram. O Instituto de Córdoba, também da Argentina, ficou de fora. Então é isso.
Só dando uma recapitulada aqui. Real Estelí da Nicarágua, dono da casa, Cabalos de Cocler, Quimsa da Argentina, São Paulo, São Lourenço, Franca, Flamengo e Minas na segunda fase. A FIBA não divulgou se haverá algum impeditivo de, por exemplo, não cruzar brasileiro com brasileiro, argentino com argentino nessa fase. Aparentemente não vai ter nada disso. Então a gente pode esperar um sorteio meio livre, assim, né? Só com base na classificação das chaves. O sorteio vai ser na segunda-feira que vem, no dia 5 de abril, né? Com transmissão no YouTube da FIBA Américas. Então a gente vai poder acompanhar lá. Mas vamos lá, a gente não sabe os confrontos, né? Então não dá pra gente traçar certinho quais serão os adversários dos brasileiros. Mas fazendo um panorama geral aqui, mesmo o torneio sendo na Nicarágua e tendo também o time panamenho como uma força interessante, muito provavelmente, o título vai ficar no Brasil ou na Argentina, né? Retornando ao Brasil, até porque o Brasil não ganha já há alguns anos, ainda falando de quando era a Liga das Américas, né? E depois que virou Champions só teve uma edição que o Quimsa ganhou do Flamengo na final, que foi disputada em outubro, né? No comecinho da temporada, foi adiada ali um monte por causa da pandemia. Então a questão é a seguinte, a gente tem ali principalmente os 4 brasileiros e os 2 argentinos como os principais favoritos para levantar esse caneco aí. Eu acho que é uma das maiores chances que o Brasil já teve na história de vencer um torneio continental. Já venceu outras vezes, né? Bauru, Flamengo, Brasília, Pinheiros, outros times já venceram. Só que nunca a gente chegou num volume tão grande assim e com uma possibilidade tão real de vencer. Principalmente ali com o Flamengo, São Paulo e Minas, né? O Flamengo dominou, né? O Flamengo conseguiu ali, foi ao lado do São Lourenço, os dois únicos times invictos na primeira fase, não perderam nenhum jogo. O Flamengo tá voando. O objetivo da temporada do Flamengo é abertamente vencer a Champions, voltar a ganhar um torneio continental, mesmo que isso signifique, não tá significando, tá? O Flamengo tá em primeiro no NBB, mas mesmo que isso signifique abdicar um pouco ali de algumas rodadas do NBB. O Flamengo está conseguindo ter fôlego para liderar os dois, mas o foco mesmo, o objetivo, se tivesse que escolher um título, era a Champions. Então o Flamengo está babando de vontade de retomar essa conquista aí. O São Paulo foi muito bem. O São Paulo na primeira fase foi muito bem na primeira rodada, foi muito bem contra o Quimsa, foi muito bem contra o Universidade de Concepción do Chile, que era o outro time do grupo. Aí na segunda rodada perdeu os jogos, mas porque sofreu muito, né, com Covid, estava bem desfalcado, sem ritmo de jogo nenhum quem foi lá para a Argentina jogar. Então o São Paulo acabou perdendo, mas agora com o time recuperado, com o time completo, vai dar muito trabalho. Pode sim vencer um torneio continental, seria bem legal também o São Paulo indo longe nesse campeonato. O Minas tem elenco para isso. O Minas tem elenco para isso, a gente já falou, eu gosto muito do elenco do Minas, eu acho que com todo mundo inteiro é o principal do país, mas não tem se acertado nas últimas rodadas, né? Pegou ali uma sequência de derrotas, somando a Champions e somando o NBB, e tem tido problemas, tem tido dificuldades o Minas. Vamos ver se ele vai conseguir se recuperar aí nesses 15 dias de jogos, 100 jogos, que foram as últimas 2 semanas, né? Um time que tem total capacidade para isso, Parodi, David Jackson, JP Batista, aí vários outros nomes ali, Shaquille Johnson, Ronald, Rafa Moreira. Então tem time sim também para ir longe. O Franca foi surpreendentemente bem contra o Obras Sanitárias, né, que era um dos líderes da Liga Argentina quando a Champions começou. Teve muita dificuldade contra o Quimsa, né, mas aí o Quimsa também já está num nível acima, mas o Franca é aquilo, né, tá inconstante. Nos jogos internacionais, o Jamal e o Rodney Green têm jogado demais, têm jogado muito bem, aí acho que são as principais esperanças do Franca para conseguir um bom desempenho nessa segunda fase da Champions. É um pouco mais complicado, né? O caminho do Franca, os adversários têm um nível um pouco mais parecido, um pouco mais parelho, eventualmente até acima, dependendo de quem o Franca pegar. Então não vai ser fácil para o Franca também, né? Eu acho que dos 3 brasileiros é o que está com maior dificuldade, mas tem time para isso, né? Tem capacidade para isso, a gente já viu até aqui a nível nacional que o Franca consegue sim bater de frente com esses times. E aí sobra, né, os argentinos, o Quimsa e o São Lourenço. O Quimsa, até peguei uns dados aqui,
Bom, para começar, o Kimsa tem um atual MVP, né? O Brandon Robinson, que inclusive já foi alvo de desejo muito forte, quase acabou no Bauru Basquete temporada passada, mas o Kimsa pagou mais, ele foi para lá. É um ala completo, extremamente eficiente arremessando, tem uma pontuação geralmente altíssima, é um craque, ele sobra aqui na América do Sul. É possivelmente o melhor jogador da Champions, assim, não nessa edição, tá? Mas se você for pensar em qualidade no geral, em potencial, ele é assim o melhor jogador dessa Champions. Joga demais o Brandon Robinson. Não teve grandes atuações, né? Média ali de 12 pontos, bem abaixo para o que ele está acostumado, mas ainda assim foi o cestinho do Kimsa, que é o atual campeão. E ainda tem Simpsons, Consolito, Trevor Gaskins, né? O panamenho também. Então tem muita gente boa. Sabe, o Kimsa é também um dos favoritos ao lado dos brasileiros. Não seria nenhuma surpresa o Kimsa faturar o bicampeonato. E também o São Lourenço, né? O São Lourenço a gente já está mais acostumado. Um investimento muito grande nos anos anteriores. Ele era imbatível, tá? Teve um período ali de 2, 3 temporadas que o São Lourenço era imbatível. Você não conseguia ganhar dele, né? Inclusive ele faturou várias ligas das Américas. O investimento caiu agora, né, nessa temporada, então ele está um pouco mais vulnerável, mas o elenco do São Lourenço ainda é espetacular, principalmente José Vildossa, Penca Aguirre, você tem o Facundo Pineiro, o Dar Tucker, o Acunha, o De Filippo, então, mano, tem muita gente boa, Romano, o Filierup, que eu não sei falar o nome dele, tem muita gente boa, tipo, muita mesmo, né? O Maldonado também é um cara de muito competente, então, cara, é assim, o investimento caiu, mas a força ainda tá lá em cima, certo? Eu acho que o São Lourenço e o Kimsa estão muito acima dos times da Nicarágua e do Panamá e vão ser sim os principais adversários dos brasileiros, mas os brasileiros têm chance, principalmente o Flamengo e o São Paulo. Acredite que eles estão um degrauzinho acima do Minas, que está um degrauzinho acima do SESI Franca. Beleza, galera? Só lembrando então, né, sorteio dia 5 de abril, segunda-feira, jogos na Nicarágua dos dias 10 a 13 de abril. Tanto é que os times que vão disputar essa segunda fase da Champions já tiveram seus jogos manejados para agora no NBB, para esses primeiros dias aqui, entre o dia 1º e o dia 4, o dia 5 de abril, para poder viajar com maior tranquilidade e se dedicar à Champions e trazer essa taça de volta para o Brasil, que tem aí algumas temporadas que os brasileiros não vencem, né? Desde o domínio do São Lourenço e dos times venezuelanos, né? Principalmente o Guarus de Lara. Então é isso, galera. Não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Volto nos próximos dias com análises sobre Champions, sobre NBB. Aguardo vocês. Até a próxima e falou!